meus prezados colegas, sejam todos vocês bem-vindos a mais um Saber Direito Responde. Meu nome é Renato, brasileiro de Lima, e hoje aqui estou para responder algumas perguntas que nos foram gentilmente encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira pergunta que nos é encaminhada é pelo colega Jackson Lacerda. O Jackson, que é de Curitiba, Paraná, nos pergunta qual é a diferença entre desaforamento e incidente de deslocamento da competência. Jackson nos encaminha uma excelente pergunta, na verdade duas. Ele pede para traçarmos aí uma diferença entre o incidente de deslocamento da competência e o desaforamento. Veja, o desaforamento, ele funciona como uma causa de modificação da competência territorial. Então, estritamente no Código de Processo Penal, Jackson, ligado aos crimes julgados pelo Tribunal do Júri e somente em relação à segunda fase. Explico. Possamos aqui imaginar, Jackson, que um crime doloso contra a vida tenha sido cometido, por exemplo, na cidade aí de Ribeirão Preto. Imagine você que esse crime lá foi cometido, esse delito, então, ele deve ser processado e julgado perante o Tribunal do Júri de Ribeirão Preto. Agora, o próprio Código de Processo Penal, em seus artigos 427 e 428, prevê algumas situações em que esse julgamento pelo júri, que deveria se dar lá na comarca de Ribeirão Preto, possa ser deslocado para outra cidade, para outra comarca. Então, o desaforamento, Jackson, ele funciona como uma hipótese de deslocamento da competência territorial. Então, presente, lá de acordo com o artigo 427, aí, o interesse de ordem pública, se houver uma falta de segurança para o acusado, ou se houver uma dúvida sobre a imparcialidade dos acusados, uma dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, será possível, então, esse deslocamento da competência territorial. Importante perceber, Jackson, que esse IDC, então, numa causa de competência da Justiça Estadual, ele tem aí como órgão competente para apreciação o Tribunal de Justiça. Então, o TJ apreciará esse pedido de desaforamento e, uma vez desaforado, o processo, então, especificamente quanto ao julgamento em plenário, vai haver um deslocamento para outra cidade. O Código prevê que deve ser para uma cidade mais próxima, onde lá não existam aqueles mesmos motivos. Logicamente, se na cidade mais próxima aqueles motivos que levaram ao desaforamento ainda estiverem presentes, aí nesse caso vai se dar o desaforamento para uma outra cidade. Ótimo. Esse é o desaforamento, uma causa de deslocamento da competência territorial. Agora, cuidado, porque não se confunde com o incidente de deslocamento da competência. Como vimos nas aulas durante a semana, o IDC foi introduzido na emenda constitucional 45, pela emenda 45, no bojo da Constituição Federal, e está hoje previsto no artigo 109, inciso 5º-A, e também no artigo 109, parágrafo 5º. E o que é o IDC, Jackson? O IDC, na verdade, ele é uma causa de deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, aí um traço, uma característica que vai diferenciá-lo do desaforamento, porque o desaforamento é uma modificação de competência territorial. Já o IDC é uma modificação de competência de justiça. Então, uma causa que seria julgada pela Justiça Estadual, ela passará, então, a ser julgada pela Justiça Federal. E, Renato, quais são os requisitos? Os requisitos estão colocados lá na Constituição Federal. O primeiro deles, como dissemos inclusive durante as aulas dessa semana, é um crime envolvendo grave violação aos direitos humanos. E, além disso, o risco de descumprimento de tratados internacionais, dos quais o Brasil seja signatário, em virtude da desídia ou da inércia do Estado-membro em proceder à persecução penal. Vale a pena o nosso telespectador pesquisar no STJ os dois precedentes que temos sobre o assunto. O STJ, num primeiro julgado, o IDC número 1, entendeu o caso da irmã Dorothy Steng, entendeu que apesar do crime envolver grave violação aos direitos humanos, não havia aí caracterizado uma inércia do Estado, mas recentemente, nesse ano de 2010, o STJ julgou aí procedente um pedido e resolveu deslocar aí a competência para a Justiça Federal. Então, são dois precedentes que devem
devem ser pesquisados. Para além disso, vale a pena lembrar também, Jackson, que a competência para apreciar esse pedido de deslocamento, o IDC, é do STJ, e a legitimidade para requerê-lo é do Procurador-Geral da República. Então, acredito que temos aí as principais diferenças entre o desaforamento, deslocamento de competência territorial, e o IDC, que é um deslocamento de competência de justiças, da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Seguimos. A nossa próxima pergunta nos é encaminhada pelo nosso colega Vinícius Negrão, o Vinícius, que é de João Pessoa, Paraíba. E o Vinícius pergunta: Renato, a Justiça Militar tem competência para processar e julgar civis? Vinícius, agradeço por sua... E é também um questionamento muito interessante. Tivemos aí ao longo dessa semana uma aula específica falando sobre a competência criminal da Justiça Militar, e lá foi dito a vocês que, de acordo com o artigo 124 da Constituição Federal, a Justiça Militar da União pode processar e julgar tanto militares quanto civis. Então, se você comparecer a uma auditoria da Justiça Militar da União, lá você vai poder perceber tanto militares quanto civis também podem ser processados. A gente chamou a atenção de vocês para uma interpretação muito restritiva que o Supremo Tribunal Federal tem emprestado à competência da Justiça Militar da União para julgar civis. O Supremo tem entendido que deve haver uma intenção deliberada desse civil de atingir as Forças Armadas de acordo com sua destinação constitucional. Então, em crimes culposos, o Supremo tem afastado essa competência da Justiça Militar. Mas, grosso modo, podemos dizer que a Justiça Militar da União julga tanto militares quanto civis. Agora, cuidado. E cuidado por quê, Vinícius? Porque a Justiça Militar dos Estados, de acordo com o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, a Constituição diz: compete à Justiça Militar dos Estados processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais. Cuidado com isso, porque então você percebe claramente pelo texto constitucional que a Justiça Militar dos Estados, ela só tem competência para processar e julgar os militares dos Estados, aí incluídos, Vinícius, policiais militares, integrantes do Corpo de Bombeiros e, em alguns estados, os integrantes da Polícia Rodoviária Estadual. Mas perceba você que a Justiça Militar Estadual, então, não detém competência para julgar civis. Então, um eventual civil que venha a praticar um crime contra as instituições militares estaduais, ele vai ser julgado pela Justiça Comum e não pela Justiça Militar. É, aliás, o que nos diz a súmula 53 do STJ. A súmula 53 do STJ nos diz isso, que quanto ao civil que praticar um crime contra as instituições militares estaduais, ele será julgado, então, pela Justiça Comum e não pela Justiça Militar dos Estados. Lembrando sempre, Vinícius, e só para enriquecer aí a sua resposta, lembrando sempre que guardas municipais não são considerados militares dos Estados. Então, um eventual GCM, um eventual guarda municipal que pratique um crime, ele será julgado pela Justiça Comum, porque esse guarda municipal não é considerado um militar do Estado. Está aí, então, a pergunta respondida do nosso colega Vinícius. A próxima pergunta nos é encaminhada pelo Alexandre Sampaio, nosso colega potiguar de Natal. Ele pergunta o seguinte: Renato, a Justiça do Trabalho é dotada de competência criminal? Mais uma pergunta muito boa. E o aluno fala: Renato, mas Justiça do Trabalho? Cuidado. A emenda constitucional 45, ela provocou várias alterações. E dentre elas, houve uma alteração da competência da Justiça do Trabalho. Se o nosso telespectador der uma olhada no artigo 114, inciso 4º da Constituição Federal, lá poderá ver que a Justiça do Trabalho, a partir da emenda 45, ela passou a ter competência para julgar habeas corpus quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, vale a pena prestarmos atenção a isso, Alexandre. E por quê? Porque a partir, então, da emenda 45, se você visualizar um ato
praticado por um juiz do trabalho no exercício de sua jurisdição trabalhista, então o eventual habeas corpus, ele deve ser processado e julgado, então, pela Justiça do Trabalho. Um exemplo mais comum que tínhamos até bem pouco tempo atrás era uma prisão civil de depositário infiel decretada por juiz do trabalho. Só que hoje sabemos, fugindo aqui um pouco da competência, Alexandre, que o Supremo entendeu que por conta da emenda, por conta dos tratados internacionais, já não é mais cabível essa prisão civil depositária infiel. Mas subsiste lá o artigo 114, inciso 4º, visualizando então que há um ato questionado lá ligado à jurisdição trabalhista, eventual habeas corpus, então, deve ser processado pela Justiça do Trabalho. Agora, cuidado, e por quê? Porque a partir dessa modificação produzida pela emenda 45, alguns começaram a fazer uma interpretação no sentido de que o Supremo, no sentido de que a Justiça do Trabalho teria passado a ter competência criminal genérica. Cuidado com isso. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal foi chamado a apreciar essa questão numa ação direta de inconstitucionalidade, porque questionava-se exatamente isso. Será que por conta dessas alterações, a Justiça do Trabalho poderia então julgar crimes contra a organização do trabalho? Cuidado. Numa medida cautelar concedida pelo Supremo, o Supremo entendeu que a Justiça do Trabalho, ela não possui competência criminal genérica. Então, portanto, eventuais crimes contra a organização do trabalho continuam sendo processados e julgados aí pela Justiça Comum, Federal ou Estadual, a depender do caso concreto. É a ADI 3684 que merece a atenção de vocês. Então é isso. Temos aí as primeiras respostas, a gente faz um breve intervalo e, retornando, continuamos com mais algumas perguntas encaminhadas pelos nossos internautas.